Voltamos aqui na aula de número 3, então, para nós falarmos de quem? De uma mulher poderosíssima. Olha, nós falamos na aula passada sobre Débora, mas olha esta mulher chamada Jael. Jael estava em sua tenda e olha o que ela fez. Cícera foi com Baraque então para a guerra, destruíram os seus inimigos, mas Cícera, que era então o general do exército inimigo, olha o que acontece com ele. Saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe: Entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ela estava na sua tenda, ela pegou, chamou ele para dentro da sua tenda, da sua casa e o cobriu, porque ele estava cansado, estava fugindo. Então ele lhe disse: Dá-me, peço-te, que me dê-me um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu então um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais: Põe-te à porta da tenda, fica de olho lá, e se alguém vir até aqui e perguntar se tem alguém aqui, você diga que não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda. A estaca da tenda é aquela que ficava o quê? Segurando a corda esticada da tenda. Ela não teve medo. Ela tirou essa estaca, deixando até a proteção da sua casa. No momento, ela tirou aquela estaca e ó o que ela diz. Tomou uma estaca da tenda e pegou o martelo e foi mansamente até onde Cícera estava dormindo. E ela então pegou a estaca e cravou a estaca na sua fonte, na sua cabeça. E diz aqui que, de sorte que a estaca penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto. E assim ele morreu. Olha esta noiva triunfante, que essa mulher poderosa, que quando o inimigo entra na sua casa, ela permite o inimigo entrar na sua casa, para ali na sua casa ela exterminar com aquele grande general, aquele que tinha um exército todo a seu comando. Uma mulher o mata quando ele está dormindo. Que figura incrível desta Jael. Assim é a figura de uma noiva triunfante, lutando pela promessa de vitória que Deus tem para a sua igreja, em nome de Jesus. Quero falar agora de uma outra mulher chamada Ruth. Ruth foi outra mulher que entrou para a linhagem geracional de Jesus Cristo e foi simplesmente a bisavó do rei Davi. Mesmo ela sendo estrangeira, gentia, ela não era judia, ela foi o quê? Enxertada na raiz da oliveira, fazendo parte desta linhagem, a linhagem do plano de aliança de Deus para com toda a humanidade através de Jesus. Que coisa incrível. Lá em Ruth, capítulo 1, se você puder estudar sobre Ruth, é uma história linda, leia o livro de Ruth, que você, toda a história narrada, que você vai ficar surpresa e surpreso com a Ruth sendo fiel à sua nora. Olha o que diz Ruth, capítulo 1, dos versículos 16 a 18. Disse, porém, Ruth: Olha, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, a sua sogra, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Noemi ia para um local, ia para uma terra onde passaria dificuldade, mas Ruth, fiel, falou: eu estarei contigo para onde quer que você for. E você lê a história de Ruth. Ruth então é resgatada ali por Boaz e entra para a linhagem de Jesus também. Olha que coisa incrível. A noiva triunfante, ela
se entrega completamente para a promessa do noivo, para a promessa, e ela é fiel e leal até o fim, e Deus conclui a obra na vida também. Quero falar de outra mulher aqui, a sensatez de Abigail. Quem foi Abigail? Né? Abigail, com a sua percepção e proatividade sensata, promoveu livramento para sua casa, mesmo tendo um marido bêbado, um marido insensato. Abigail, ela... Vamos ler aqui. Ó. Nabal, marido de Abigail, esse era o nome do seu homem. Ele era o quê? Abigail, ela era o quê? Sensata e formosa. Porém, o homem, o marido dela, era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Isso está registrado em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3. Abigail, formosa, bela, sábia, sensata, casada com um homem que não era flor que se cheira. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figos, e pôs-se sobre jumentos. E bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que pôr minha própria mão para me vingar. Isso está em 1 Samuel, capítulo 25, dos versículos 18 a 33. Como não é muito famosa Abigail, eu quero fazer aqui um resumo. Eu preparei um resumo para que ficasse claro quem era. Abigail é uma das personagens femininas muito notáveis do Antigo Testamento. Mencionada no primeiro livro de Samuel, sua história é rica em sabedoria, diplomacia e fé. Olha que ela foi diplomática e por isso livrou a sua casa e teve um futuro brilhante. Abigail e seu primeiro marido. Abigail era casada com Nabal, um homem rico, mas tolo e desagradável. Ele era dono de muitas ovelhas e cabras em Carmelo. Davi, qual foi a história de Davi com este homem? Davi e seus homens estavam no deserto e por um tempo protegeram os pastores e rebanhos de Nabal, garantindo que nada lhes acontecesse. Mais tarde, Davi enviou mensageiros a Nabal durante a época da tosquia, pedindo hospitalidade e alguma compensação pela proteção que Davi prestou a ele. No entanto, Nabal recusou e insultou a Davi. Então, Davi, por causa deste insulto e da palavra negativa de Nabal, Davi se põe então a ir matar Nabal. E aí o que acontece? Entra a intervenção de Abigail. Ao saber da resposta rude do seu marido para Davi, e ciente de que isso poderia levar a um conflito sangrento, Abigail agiu rapidamente. Aí entra o texto que lemos. Ela preparou provisões, alimentos e bebidas e foi ao encontro de Davi sem o conhecimento de seu marido. Ela o encontrou com sua tropa a caminho de Davi indo atacar a sua casa. Então veja a sabedoria de Abigail. Ao encontrar Davi, Abigail se prostrou e pediu perdão pela insensatez de Nabal. Ela também reconheceu a futura realeza de Davi, porque Davi tinha sido ungido rei por Samuel, mas não tinha chegado no trono ainda. Ela reconheceu esta realeza de Davi e o aconselhou a não ter o sangue de Nabal, do seu marido, em suas mãos. Por isso, mancharia seu reinado futuro. Então, ela enfatizou que a vingança pertence a Deus. Davi, então, ele agradece a Abigail, reconhecendo a soberania e o discernimento de Abigail. Davi agradeceu e abençoou a Deus por tê-la enviado. Ela aceitou a sua oferta e ele aceitou a oferta de Abigail e decidiu não matar, não derramar sangue desnecessariamente. Mas olha o que acontece aqui.
Quando Abigail volta para sua casa, Abigail contou a história a Nabal, ao seu marido, sobre o que ela tinha feito. E quando ela contou para ele, o seu marido teve um ataque e ficou paralisado. E depois de 10 dias, ele morreu. E aí continua. Após a morte de Nabal, Davi ficou impressionado com a inteligência e a beleza de Abigail e a pediu em casamento. Ela aceitou e se tornou uma das mulheres de Davi. A história de Abigail é um testemunho de sua sabedoria, da sua coragem e da sua fé. Ela é frequentemente lembrada por sua capacidade de intervir e prevenir um derramamento de sangue desnecessário, demonstrando diplomacia e discernimento em uma situação tensa. A noiva de Jesus é pacificadora. Uma noiva triunfante é uma noiva pacificadora. E aqui fica este exemplo glorioso dessas mulheres para nós, que é comparada também à noiva de Cristo nos dias de hoje, em nome de Jesus. Meu amado, nós ainda temos algumas mulheres para estudar que vai estar no próximo vídeo e eu te espero no próximo vídeo. Deus abençoe e até lá.